E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Natal, a sua origem e os seus costumes. Então, se você não conhece a origem do Natal e os costumes de onde veio, os costumes do Natal, então fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir qual foi a origem do Natal. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Natal, origem e costumes. Você sabe qual foi a origem do Natal? Os costumes que existem no Natal, você sabe de onde eles vieram? Então no vídeo de hoje você vai poder descobrir alguns dos costumes do Natal e a origem do Natal. Então vamos ver aqui desde já o que nós vamos ver, quais são os pontos que nós vamos abordar no estudo de hoje. Olha aí na sua tela. Olha aí. Hoje nós vamos ver a data do Natal. Nós vamos falar aqui sobre a data do Natal, o porquê que o Natal ele é comemorado no dia 25 de dezembro. Nós vamos falar também aqui sobre a árvore de Natal, qual é a sua origem. Nós vamos falar aqui também sobre o Papai Noel. Será que o Papai Noel ele está dentro do cristianismo? Qual a origem do Papai Noel? Nós vamos falar também aqui sobre a roupa do Papai Noel. Você sabe que a roupa do Papai Noel também tem um sentido dela ser da cor que ela é? Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir sobre a origem desses 4 pontos que iremos abordar no vídeo de hoje. Então vamos ver aqui o porquê e como se chegou ao dia 25 de dezembro para ser comemorado o Natal. A pergunta que eu faço, será que Jesus ele nasceu realmente no dia 25 de dezembro? É uma pergunta que fica no ar e que nós vamos descobrir no decorrer desse estudo de hoje. Bom, então, para começar aqui a falar sobre essa data, vamos ver aqui que, na verdade, a comemoração do nascimento de Jesus, ela já teve outras datas também. Então, vamos ver aqui quais foram essas outras datas que já foram utilizadas como dia do nascimento para comemorar o dia do Natal ou o dia do nascimento de Jesus. Olha aí em sua tela. Datas que o Natal já foi comemorado. Nós temos aí o Natal já sendo comemorado no dia 28 de março. O Natal ele também já foi comemorado no dia 18 ou 19 de abril. O Natal ele já foi comemorado no dia 20 de maio, que inclusive é a data aceita por Clemente de Alexandria. Nós temos o Natal comemorado no dia 6 de janeiro, o Natal comemorado no dia 6 de dezembro e, por fim, o Natal sendo comemorado no dia 25 de dezembro, que é a data que é comemorada até os tempos odiernos, até os tempos de hoje. Então vamos voltar aqui. Olha só, por que eu vou pular aqui essas datas e vamos partir direto para o dia 25 de dezembro. Por que o Natal ele é comemorado no dia 25 de dezembro? Vamos voltar então um pouquinho aqui no tempo. O grande Império Romano, que foi o império dominante no período de Yeshua, no período de Jesus, era o Império Romano. E o Império Romano, ele adorava aos astros, ele adorava a vários deuses. E um dos principais deuses adorado pelo Império Romano
era o mitraísmo, era o Mitra, era o deus Sol, né? Que aí nós vamos ver encontrando aí sendo comemorado no meio romano a Saturdália e a Brumália, né? A Saturdália era comemorada do dia 7 ao dia 14 de dezembro, finalizando com a Saturdália, que era a comemoração de Saturno ou a comemoração de Crono no grego, que coincidia exatamente no dia 25 de dezembro. Mas eu vou colocar aqui algumas imagens para te mostrar que não somente em Roma, mas também em outras localidades do mundo, era comemorado no dia 25 de dezembro o dia de adoração ao Deus Sol. Exatamente, o dia de adoração ao Deus Sol. Então olha aí na sua tela algumas imagens aí que eu vou colocar de adoração ao Deus Sol com o seu respectivo local. Olha aí na sua tela. Nós temos aí na tela uma imagem muito conhecida, talvez você já tenha visto essa imagem, e essa imagem aí, ela é o deus greco-romano Apolo, é um deus greco-romano Apolo, que era adorado no dia 25 de dezembro. E nós temos ainda também, olha só aí, essa outra imagem aí, e essa outra imagem aí é o deus egípcio Ra, que também é o deus Sol. Então, no dia 25 de dezembro, era comemorado o dia de adoração ao deus Ra, ao deus egípcio Ra. Nós temos ainda uma terceira imagem que eu preparei aqui. Olha aí essa imagem, que também é uma divindade que é adorada na Índia. Essa divindade é a divindade Surya, que é uma divindade do Sol adorada no dia 25 de dezembro. Nós temos ainda em Roma, olha só o que nós temos em Roma. Olha esse artefato que foi encontrado por volta, se não me engano, do 3º ou do 4º século, em Roma. É um disco de prata do deus Sol Invictus, ou seja, do deus Sol Invencível. Esse daí é uma prata, né? É, na verdade, um disco de prata do deus Sol Invictus, ou seja, do Sol Invencível adorado em Roma. Perceba aí na cabeça desse personagem que existe uma coroa em forma de raios solares, exatamente porque ele estava adorando ao Deus Sol. Aliás, ele era o Deus Sol, era adorado pelos romanos como o Deus Sol. E o que acontece? Como no dia 25 de dezembro já existia uma adoração ao Deus Sol e várias pessoas pagãs estavam se convertendo ao cristianismo, queriam levar para dentro do cristianismo essas suas comemorações pagãs. Então o que eles decidiram? Olha, se no dia 25 de dezembro nós adoramos o nosso Deus, que é o Deus Sol, e agora nós descobrimos que o verdadeiro sol, que o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Então eles identificaram, olha, agora nós descobrimos que o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Então Jesus deve ser adorado, deve ser comemorado o dia do seu nascimento, no dia 25 de dezembro, o dia do Sol Invictus, o dia do Sol Invencível. Então a origem do Natal, ela tem como princípio, como partida, a adoração pagã ao Deus Sol. Então nós vimos aí, já rapidamente aí, a data escolhida, como foi a escolha para a data, para o dia 25 de dezembro, como comemoração
ao Deus Sol. Esse dia era o dia que se adorava ao Deus Sol e foi escolhido então para se comemorar o aniversário de Jesus. Só que algo interessante, a Igreja Apostólica nunca comemorou o aniversário de Jesus. Os primeiros pais da igreja não comemoravam o aniversário de Jesus. E antes de qualquer coisa, deixa só eu te falar uma coisa aqui. Eu não estou aqui julgando quem comemora o Natal, quem deixa de comemorar o Natal. Eu estou aqui com a responsabilidade de trazer qual foi a origem do Natal. O que você faz hoje ou deixa de fazer, né, isso daí já não é comigo. Né? Eu não tenho responsabilidade com o que as pessoas fazem hoje. A minha responsabilidade aqui é passar qual é a origem do Natal. A partir dessa origem, do descobrimento dessa origem, o que você vai fazer, aí cabe, né, está no coração de cada um. Então nós sabemos que a origem do Natal parte de uma festividade pagã. Exatamente. Então vamos agora falar aqui um pouquinho sobre a árvore de Natal. Tão bonita, linda e enfeitada. Mas qual a sua origem? A árvore de Natal seria simplesmente algo do acaso? O que tem a ver uma árvore com o nascimento de Jesus? O que tem a ver o presépio com o nascimento de Jesus? Eu tenho um vídeo aqui que eu assisti de uma igreja católica, onde o próprio padre ele vai dizer que no presépio nós estamos presentes. Exatamente. Ele vai dizer, no presépio, quando você vê a imagem de um presépio, você tem que se lembrar que você está presente. Palavras de um padre, que não vou citar aqui o nome, mas ele disse o seguinte: quando você ver o presépio, lembre-se, você está presente. Você é o burro do presépio. Foi as palavras de um padre que, inclusive, se você procurar, você vai encontrar aí na internet, no próprio YouTube. Bom, então nós já sabemos que a própria igreja católica, ela admite que ela quem decidiu a data do nascimento de Jesus. Mas com relação à árvore de Natal, olha aí na sua tela. A árvore de Natal. Civilizações antigas que habitaram os continentes europeu e asiático, no terceiro milênio antes de Cristo, já consideravam as árvores como um símbolo divino. Olha só, a árvore nas antiguidades, antes mesmo do Mashiach vir ao mundo, ela era considerada como um símbolo divino. É por isso que o profeta Jeremias, ele vai profetizar contra quem colocasse árvores em suas casas, porque o povo estava utilizando das árvores como se fosse um ídolo, como uma idolatria. Eles cultivavam-nas e realizavam festivais em seu favor. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas. Olha só, hein? E isso continua até hoje. As árvores sendo ligadas a entidades mitológicas. E sua projeção vertical, desde as raízes fincadas no solo, marcava a simbólica aliança entre os céus e a mãe terra. Continua aqui o texto. Nas vésperas do solstício de inverno, grave essa palavra, inverno. Será que de fato Jesus nasceu no inverno? Os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante à que se faz nos atuais dias. Essa tradição passou aos povos germânicos, que colocavam presentes para as crianças sob o carvalho sagrado de Odin. Então, olha só,
As pessoas pegavam presentes e colocavam embaixo da árvore, consagrando ao deus Odin. Será que a árvore não tem também uma procedência pagã? Será que a árvore que foi escolhida, será que ela não tem uma procedência maligna? Na antiguidade, a árvore era adorada e presentes eram colocados embaixo da árvore. E outra coisa, era sempre no solstício de inverno. Só que o nascimento de Jesus, ele não pode ter ocorrido no inverno. Como assim, Marcelo? Porque em Belém, a época de final de ano, em dezembro, é o inverno. Mas Jesus, ele não pode ter nascido no inverno. Por que ele não pode ter nascido no inverno? Porque Lucas, no capítulo 2, deixa eu voltar aqui, ele vai dizer que os pastores estavam ali com o seu rebanho. E se eles estavam ali com o seu rebanho, isso já nos dá a nítida e clara demonstração de que não era o inverno. Porque no inverno eles guardavam o seu rebanho para os proteger do frio. E eles saíam. O que as escrituras, num sentido geral, nos apontam é que Jesus tenha provavelmente nascido no outono, particularmente durante a festa dos tabernáculos. Exatamente. E é por isso que, quando fala que ele nasceu numa manjedoura, a versão em aramaico não vai dizer que foi lá no meio dos animais, que foi lá no meio de uma manjedoura, mas a palavra original é suká, que significa tenda. Então, será que Jesus nasceu mesmo numa manjedoura, como muitas traduções trazem hoje? Ou será que isso é mais uma invenção romana? Será que isso é mais uma adulteração de Roma para que acreditássemos no que ela diz e não no que o Eterno diz? Então busque nos originais. Será que de fato Jesus nasceu numa manjedoura? Não é esse o tema aqui, mas é algo que você pode estar pesquisando para se aprofundar. Mas vamos continuar aqui falando então sobre mais um ponto do Natal, Papai Noel. Você sabe qual é a origem do Papai Noel? Deixa eu colocar aí na tela. Olha só, é chamado de diversos nomes dependendo do país. Então, o Papai Noel, ele recebe vários nomes dependendo da localização, dependendo do país. Ele é chamado de Santa Claus, ele é chamado de São Nicolau, ele é chamado de Peri Noel, ele é chamado de Os Magos Elfo e Juntonte, ele é chamado de uma bruxa conhecida por La Bethânie. Mas qual foi a origem do Papai Noel? Ele recebe todos esses nomes, mas qual foi a origem principal, a origem primária do Papai Noel? Olha só, o nome Papai Noel, ele é uma corrupção do nome São Nicolau, que inclusive está nessa lista que você está vendo aí em sua tela. O segundo nome aí, São Nicolau. Então o nome Papai Noel, ele é uma corrupção desse nome, do nome São Nicolau, que foi um bispo católico romano que viveu no 5º século da era cristã. Então, São Nicolau deu origem a Papai Noel. A Enciclopédia Britânica, ela diz assim: São Nicolau, que era bispo de Mira, um santo, venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de janeiro. Lembra daquelas datas que eu mostrei no início? Então ele era adorado, venerado. O bispo São Nicolau, ele era venerado no dia 6 de janeiro. A lenda de sua dádiva oferecia às escondidas
de dotes a 3 filhas de um cidadão empobrecido. Mas olha só uma coisa interessante. Diz-se ter originado o velho costume de dar presentes às escondidas na noite de São Nicolau. Quem é que dá presente? Papai Noel. Então, diz-se ter originado o velho costume de dar presentes às escondidas na noite de São Nicolau, que mais tarde foi transferido para o dia de Natal, ou seja, 6 de dezembro. Por que foi transferido o Natal para o dia 6 de dezembro? Porque São Nicolau morreu no dia 6 de dezembro. E como ele morreu no dia 6 de dezembro, valia muito a pena comemorar o Natal no dia 6 de dezembro. Mas o Natal, ele tinha que ter algo relacionado ao Deus Sol, e por isso foi mudado mais uma vez para o dia 25 de dezembro, para que ele fosse adorado para que esse fosse um dia comemorado como o nascimento de Jesus, mas na verdade sendo uma adoração ao mitraísmo, ao deus Ra, ao deus da Índia, ao deus Sol, a vários deuses que eram chamados em diversas localidades de Deus Sol. Vamos então para mais um ponto aqui, para nós finalizarmos aqui esse estudo de hoje. As vestes do Papai Noel. Exatamente, as vestes do Papai Noel. Será que ela tem um motivo para ser vermelha e branca? Tem, exatamente. As vestes do Papai Noel, existe um motivo delas serem vermelha e branca. Quando começou a questão do Papai Noel, eles utilizavam, eu vou inclusive colocar, olha aí na tela qual era a cor do Papai Noel. Era essa cor marrom, que você está vendo aí na sua tela, ou a cor verde escuro. Então eles utilizavam essas duas cores aí, né? Essas duas cores eram utilizadas no Papai Noel. O Papai Noel, ele caminhava com essas duas cores. Só que no ano de 1886, existiu um cartunista alemão que criou uma nova roupa nas cores vermelha e branca, que inclusive essas cores vermelha e branca, elas foram utilizadas numa campanha publicitária no ano de 1931, sabe por quem? Por uma empresa chamada Coca-Cola. A partir de então, abandonou a roupa marrom e a roupa verde escura, e Papai Noel, ele passou a ter somente as cores vermelho e branco, porque a Coca-Cola, ela teve um grande impacto fazendo anúncios no Natal, propagandas no Natal. E olha aí uma propaganda, está aí na sua tela, uma das propagandas do Natal, feito pela Coca-Cola, e desde então é comemorado, o Papai Noel, ele aparece com essa roupa vermelha e branca. Então está aqui o nosso estudo, nós falamos aqui sobre a data do Natal, é uma adoração ao Deus Sol, dia 25 de dezembro. A árvore de Natal, também da mesma forma, né? As árvores eram símbolos divinos. O Papai Noel, que veio de São Nicolau, e a roupa do Papai Noel, que atualmente são as cores da Coca-Cola. Bom, então está aqui, um pouquinho aqui, apenas um pouquinho, tem muitas coisas a mais que podia falar sobre o pisca-pisca. Pesquisa aí depois o pisca-pisca, o que significa, cada elemento, o presépio, o que significa, se é que existe um presépio, na verdade, né? Mas vamos supor que exista esse presépio romano e não bíblico, né? Então, cabe agora a cada um de nós que conhecemos a origem do Natal decidir, será que vale a pena comemorar uma festa que veio do paganismo, ou será que é melhor não comemorar? Hoje muitos vão dizer, mas nessa data nós
aproveitamos que muitas pessoas já têm em mente que é o nascimento de Jesus, apesar de não ser, né? Mas muitas pessoas já têm isso em mente e não sabem qual é a verdadeira origem. Será que vale a pena comemorar? Será que vale a pena utilizar de algo pagão, né? Quando a própria Torá ela vai ser contra utilizar datas pagãs, utilizar festividades pagãs? E algo que foi incluído por Roma foi isso, foi tentar cancelar a Torá, foi tentar cancelar a palavra do Eterno, incluindo coisas que não estão na Torá e tirando coisas que estão na Torá. Cabe a cada um de nós agora o poder de escolha. O Yetzer Hatov e o Yetzer Hará está em nossas mãos. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal estão em nossas mãos. Eu espero então que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para que mais pessoas conheçam a origem do Natal e que o Eterno ele possa estar abençoando a sua vida. Shalom, shalom, ulechitraut.